Bom dia, meu povo lindo de Deus, a santa paz de Deus, amém. Glória a Deus, Deus os abençoe com chuvas de bênção, assim como está chovendo aqui no Ceará, assim também seja a bênção do Senhor na vossa vida, na vossa casa, na vossa cidade, na vossa nação, amém. No vosso país, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou a irmã Maria, sou de Juazeiro do Norte, Ceará, e estou aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para ti. Então recebe em nome de Jesus e obrigado por estar aqui neste canal. Amém. Fazendo parte dessa obra maravilhosa, obra para o nosso Deus. Glória a Deus. Dai graças a Deus em tudo, porque Deus é fiel. A fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos hoje começar o nosso dia com uma oração. Oro hoje pelas nações, pelos povos e língua. Amém. Oro hoje pelo necessitado. Amém, Senhor, pelo preso, pelos que se encontram no mundo da droga, no mundo da prostituição, para que Deus tenha misericórdia e os liberte. Amém. Glória a Deus. Oro por todos, por todas as nações, povos e línguas, porque o Senhor está com todos. Amém. Glória a Deus. Tenha fé. Trema e trema diante da palavra do Senhor. Amém. Tenha o temor a Deus. Seja obediente a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar nossa oração. Glória a Deus, Senhor. Santo Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus justo e fiel, que não aparta do teu povo a tua misericórdia. Deus que permanece com a mão estendida para abençoar. Amém, meu Deus. Para abençoar como está, Pai, na tua palavra. Abençoado o teu povo é, e abençoados seremos para sempre. Amém? Porque nenhuma palavra de maldição nos alcançará, se assim permanecermos firmes e fiéis no temor e no tremor, Pai, ao Senhor e à tua palavra e ao teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, diante de ti eu coloco todos que aqui estão, todos aqueles que irão ver, Pai, esse vídeo, esta palavra, esta mensagem, esta oração. Eu coloco todos diante de ti. Pai, seja o Senhor, Pai, a acudir os necessitados, a libertar, Pai, os cativos nos laços do inimigo. Amém. Liberta, Pai. Desata o nó, Senhor. Quebra as correntes. Derruba as muralhas, assim como foi no dia de Josué. Quebra as correntes, assim como foi no dia de Pedro, Pai, quando o Senhor o libertou da prisão. Liberta, Pai, os cativos. Liberta aqueles que se encontram presos no laço do inimigo, no cativeiro do inimigo, meu Deus. Acode aquele necessitado que não tem o que comer, Pai, na sua mesa. Enche o seu celeiro, Pai. Abençoa, meu Deus, com a porta do emprego desempregado, Pai. Pai, esse jovem, essa jovem, Pai. Esse pai, essa mãe, Pai. Em nome de Jesus, entra com providência na sua vida e abre uma porta de emprego, porque o Senhor pode, Pai. És o Criador. O controle, Pai, do mundo está em tuas mãos. O universo é teu, pois foi tu que criaste. O céu, a terra e o que está debaixo da terra te pertence, Pai. O comando é do Senhor. As tuas mãos continuam estendidas, assim como nos dias, Pai, de Abraão, nos dias de Moisés, Isaac, Jacó. Meu Deus, o poder é teu, Pai. Honra e glória estão com o Senhor para dar àquele, Pai,
a quem o Senhor quer. Então, Pai, dá, Pai. Abençoa, Senhor. Abre portas, Senhor. Liberta, Senhor. Restaura, Senhor. Edifica, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Não que nós mereça, Pai, porque somos pecadores. Porque o pecado veio desde Adão, mas o Senhor levantou o teu filho para que nós fôssemos salvos através do arrependimento dos nossos pecados. A tua palavra diz que devemos nos arrepender e não cometer, Pai, mais pecados. Não adianta nos arrependermos, né, Senhor, e permanecer pecando. Tua palavra diz que as tuas bênçãos nos alcançam quando somos obedientes aos teus mandamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos, Pai, que estão aqui. Liberta, Pai. Esteja com ele nos momentos de tribulações, de aflições, Pai, para libertar, Pai. Para acalmar a tempestade, Senhor, que se levanta na vida, Pai, desses que aqui estão. Senhor, assim como nos dias, Pai, que o Senhor estava com os teus discípulos no barco e veio a tempestade, aqueles temeram, Pai. Que nós possamos ter fé, a fé de Abraão, a paciência de Jó, a liderança de Moisés, que liderou todo aquele povo no deserto, com a tua mão, Pai, porque o Senhor é com ele. É porque ele está contigo, Pai, e será conosco também, porque estamos contigo. É a ti que pedimos, Pai, é na tua porta que batemos. Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E eu tenho fé, Pai, que aquilo que te pedimos receberemos em nome de Jesus e por amor do teu nome. Abençoa, Pai, a vendinha dessa mulher, o comércio desse homem, Pai, de onde eles tiram o seu sustento, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, teu nome seja eternamente louvado, engrandecido, porque és poderoso entre as nações, entre os povos, Pai. Eu te entrego, Pai, todas as nações, todos os povos e línguas, ser com cada um, Pai, para libertar, para sarar, para curar, em nome de Jesus e por amor do teu nome, Pai. Deus seja louvado. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Recebe essa oração. Em nome de Jesus. Amém. E creia que Ele pode fazer aquilo que tu precisa. Ele pode te dar aquilo que tu necessita. Amém. Apenas seja temente, obediente e tenha fé. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Agora nós vamos ler a palavra de Deus, né, que está em Hebreus. Hoje nós vamos falar do valor da fé. Porque a própria palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É a palavra de Deus, viu? Sem fé não tem como agradar a Deus, que a própria palavra diz. A própria palavra diz em Hebreus 1:17, sem fé, o justo viverá pela fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus também. Nós vamos ler agora. Hebreus. Está aqui. Hebreus 11. Amém. A palavra de Deus diz em Hebreus 11. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Amém? Então, em quem nós esperamos? Nós esperamos no Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A convicção de fatos que não se veem, mas Deus resolve. Amém? Nós não vê, mas quando nós oramos ao Senhor, Ele resolve por nós fatos inesperados, tribulações e tempestade. Amém? Glória a Deus. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Porque quando cremos em Deus,
e na sua palavra acreditamos que ele criou o céu e a terra. Então quer dizer que nós temos fé, né, meus irmãos? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Porque antigamente não existia tudo que existe hoje, né? Então o Senhor criou tudo, está lá em Gênesis, a criação de Deus. Então, vamos aqui ter alguns exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Os primeiros heróis da fé. Amém? Heróis são aqueles que têm fé, que creem em Deus, né? Que vence pela fé no nosso herói divino, Deus, Jesus. Glória a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas por meio dela, né? Antigamente era oferecido ofertas, eram animais, né? Era pombos, amém? Era rolinhas, era oferecido pelos pecados, né, do homem. Mas hoje o próprio Jesus uma única vez morreu, foi morto, né? Morreu não, ele foi morto porque mataram a Jesus, mas glória a Deus, porque foi para que nós fôssemos salvos. Então Jesus uma única vez se sacrificou por nós, derramou o seu sangue para que nós fôssemos salvos através de Jesus. Então o sacrifício hoje é através de nós, amém? É a obediência, é o temer, é o tremer diante da palavra, amém? É o se doar, é o se dar a Deus, amém? É hoje o sacrifício através do nosso corpo, é honrar a Deus através do nosso corpo, meus irmãos. Glória a Deus, porque o Senhor já se sacrificou por nós. Nós só temos que obedecer, temer e tremer diante de Deus e nos arrepender dos nossos pecados e não cometê-los novamente. Porque não adianta o arrependimento, né? Sem a renúncia daquilo que fazemos, sem deixar para trás, sem ser um novo homem com Cristo, uma nova mulher com Cristo, amém? Então, através da fé, por meio dela também, Abel veio a ser aprovado por Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, né? Que o próprio Deus fala na sua palavra que Abel clamava, né, a Deus, né, para que Deus fizesse justiça pela sua morte. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladará, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver guardado, de haver agradado a Deus. De haver agradado a Deus. Enoque andou tanto com Deus. O que é andar com Deus, meu irmão? É o se afastar do mundo, é o sair do mundo, né? É o se doar a Deus e odiar o mundo. Não é odiar o mundo as pessoas, né? É odiar o que o mundo nos oferece. Amém? É o que fazem hoje, zombam de Deus, escarnecem o nome de Deus. É odiar tudo isso, meu irmão. E se doar. Então, Enoque foi um homem que andou com Deus, né? Que ele andou e deu testemunho de haver agradado a Deus. Está aqui em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Porque a própria palavra diz lá em Apocalipse, o Senhor irá nos dar o galardão das suas próprias mãos para aqueles, né, que está diante do Senhor em obediência, meu irmão. Odiando as coisas do mundo e amando as coisas de Deus. Tudo que está na palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor nos oferece, porque é tudo de bom. Como a própria palavra diz, bom é Deus, amém? Os patriarcas
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando chamado, porque é o Senhor que nos chama, amém? Ele nos escolhe para o ministério dele, ministério de Cristo, para ser discípulos de Cristo. Amém? Servos e servas do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então Abraão não conhecia a terra, não sabia o que tinha lá. Mas pela fé, Abraão obedeceu, porque ele sabia que Deus é bom e com certeza o que Deus tinha para lhe dar é bom também. Amém? Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque a promessa que o Senhor fez a Abraão se cumpriu. Está lá hoje Israel, a terra prometida. Amém? Então o que o Senhor promete, Ele cumpre. Por quê? Porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi oculto por seus pais durante 3 meses, né? Porque procuravam matar as crianças lá daquela terra onde Moisés vivia. Amém? Não. Procuravam matar para que aquele povo que estavam cativo, né? Porque esse povo o Senhor libertou, que foi o povo do tempo de Moisés. O Senhor levantou a Moisés para tirar aquele povo daquela terra, para levar para a terra prometida, a terra da promessa. Promessa essa feita a Abraão, né? Moisés vem da descendência de Abraão. Glória a Deus. Pela fé, a Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, porque o rei fez um decreto para o povo que era o escravo ali no Egito. Porque ele temia, porque aquele povo crescia. Cada dia mais aquelas mulheres davam à luz a meninos fortes, né? E ele temia que aquele povo viesse e se voltar contra o Egito. Então ele disse: mate todas as crianças que forem homens. Né? Então ele fez aquele decreto. Então Moisés nasceu naquela época desse decreto desse rei lá do Egito. Então o Senhor o guardou, porque é Deus que nos guarda, é Ele que fala conosco. Amém? Glória a Deus, Ele que nos livra da mão do inimigo, do perseguidor, do destruidor, do inimigo das nossas almas, que é Satanás, assim também como é inimigo de Deus. Amém? Glória a Deus. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque Moisés foi criado pela filha de Faraó, porque ele foi lançado no rio para não ser morto, né? Mas tudo isso permitido por Deus, porque o Senhor tinha a promessa na vida de Moisés que ele seria o libertador do povo de Deus que era oprimido por Faraó. Amém? Então, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, né? Porque o Egito era um povo adoradores de deuses, eles adoravam a deuses, né? A ídolos feitos, poste de ídolos eles faziam para adorar. Mas Moisés, quando soube que era de um povo santo, né, depois que cresceu, ele não quis permanecer no pecado. Ele quis ir para seu povo, adorar o seu Deus, o nosso Deus, amém? A quem nós adoramos. Glória a Deus. Pela fé, os israelitas em Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeada por 7 dias, as muralhas de Jericó foram lançadas por terra sem mãos humanas, meu irmão, sem martelo, amém, sem alavanca, glória a Deus, sem enxada, apenas pela mão de Deus, através da vida de Josué,
né? O Senhor usou o seu povo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Rabi, a meretriz. Rabi era uma prostituta, né? Mas ela teve fé, ela não foi destruída. Pela fé, Rabi, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Amém? A destruição vem para os desobedientes, meus irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o prazer de Deus é que todos se arrependam e façam parte do reino de Deus e não do reino de Satanás. Amém? Glória a Deus. Foi destruída com os desobedientes, porque acolheram com paz aos espiãs. Porque a Rabi estava lá em Jericó e acolheu os 2 homens de Deus que foram para observar aquela terra, né, para ver como aquele povo viviam. Eram pecadores, né, desobedientes. Glória a Deus. Então a Rabi acolheu aqueles 2 homens para que eles não fossem mortos. Glória a Deus. Que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para referir que a respeito de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, né? Vários outros, né, que pela fé obedeceram a Deus e são vencedores. Eles são, porque estão mortos, mas ressuscitarão para reinar com Cristo, porque pela fé eles obedeceram. Amém? E a promessa de Deus é essa, que todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Todo aquele que confessar o Filho de Deus diante dos homens, confessar: eu sou serva e servo do Deus Altíssimo e do Filho de Deus Jesus, também o Senhor o confessará diante de Deus e dos anjos, naquele dia que está preparado. Mas aqueles que o negar, o Senhor também o negará. Amém? Naquele dia que o Senhor, né, for nos julgar, ele dirá: aparta-te de mim, aparta-te de mim. E aqueles que obedecem, o Senhor diz: vinde a mim, bendito do meu Pai. Amém? Benditos são todos aqueles, meus irmãos, que obedecem, que se arrependem dos maus caminhos e buscam os caminhos de Deus, porque é uma busca diária. Amém? É uma busca diária. A nossa vida não quer dizer que a gente anda com Deus, não estamos livres de atribulações, de perseguições. Amém? Porque é quem é mais perseguido. Quem já é do maligno não tem tanta perseguição. O Senhor ajuda, o Senhor abençoa, sim, porque Deus é bom. A própria palavra dele diz que as misericórdias dele duram para sempre. Aqueles que não vivem buscando a Deus. Mas a paz é pouca, meu Deus. A paz é pouca, meus irmãos. Porque quando a gente está buscando a Deus, a gente busca a paz de Deus. Quando você está obedecendo o mundo, a própria palavra diz: o mundo jaz do maligno. Então você está buscando as coisas do mundo, o que é do maligno, os pratinhos do maligno, aquilo que o maligno tem para oferecer. Destruição. Destruição. Porque a palavra de Deus diz que ele só tem 3 coisas para oferecer. É o que ele faz, é matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus nos diz também que Jesus veio para nos dar vida, e vida esta em abundância. Então viva pela fé. Viva pelo crer. Crê em Deus. Amém. Busque os caminhos do Senhor. Você que já está, não te desvie, porque os dias são maus. Os dias são maus, meus irmãos. Mas aquele que está com o Senhor serão salvos. O que está preparado do mundo irá nos alcançar? Irá, porque vivemos no mundo. Mas o Senhor nos livrará. O Senhor nos dará o escape. O Senhor nos dará
a sabedoria para nos guardarmos. Ele nos guardará, como a própria palavra diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Descansará no Senhor. Ainda que venham, né, as tribulações, tu estarás com o Senhor. A paz do Senhor te alcançará. A própria palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, nem atingida, porque aos anjos de Deus ele dará ordem. É uma ordem, meu irmão. E quando Deus dá ordem, ela se cumpre. A promessa de Deus se cumpre na tua vida. Amém. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 10. Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus já está vindo e não tardará. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Meus irmãos, o que está acontecendo no mundo é sobrenatural. É sobrenatural. As chuvas constantes inundando as cidades, guerras, peste, doenças. É para a gente parar e observar. A palavra de Deus diz: os meus entenderão. O que o Senhor quer dizer? Os justos entenderão o que está acontecendo. O que está por vir, meu irmão, é maior do que já está acontecendo. Muito maior. Dias difíceis virão muito mais sobre a terra. Porque assim como a promessa se cumpriram nos dias dos profetas, no dia de Abraão se cumprirão também nos dias de hoje, nesta geração. A volta de Jesus é nesta. E o que está para se cumprir é nesta. Não há outra. Não tem outra geração. O reino de Deus descerá para se firmar na terra é nesta geração. Está em Apocalipse. Apocalipse não é um livro para a gente temer, é para a gente obedecer. A própria palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enfocai-o enquanto ele está perto. É uma ordem. Buscai o Senhor. Amém? Qual é o dever do homem? Temer a Deus. O homem foi criado para obedecer a Deus e não é um inimigo. Porque se você obedece ao inimigo, aquilo que está com o inimigo lhe alcança. E Deus não tem culpa, meu irmão, se você faz a vontade do inimigo. Qual culpa o Senhor dá? Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus não nos obriga. Apenas Ele nos pede: buscai. Amém? Está em Isaías 55, 6. Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus e luz para os teus caminhos. A palavra de Deus diz, está no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. O caminho está aqui. Ele nos ensina. Jesus morreu. Ele já pagou o preço do pecado por ti e por mim. Não temos desculpa de permanecermos no pecado. E também não podemos, culpar Deus pelo o que nos alcança, pela destruição que vem ao nosso encontro, se nós a buscamos e a procuramos. Amém, meus irmãos? Então, o que é que diz Hebreus 10, 37? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vive virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Eita glória! O justo viverá pela fé. Em várias passagens da Bíblia, o Senhor chama aquele que obedece a Ele de justo. O justo é aquele que teme e treme diante da palavra de Deus. Amém? Sem contender com ela. A palavra de Deus não é para contender, é para obedecer. Amém? Não tem falhas na palavra de Deus. Assim como a criação de Deus é perfeita, tudo que o Senhor deixou para nós é perfeito. Até o nosso corpo, Deus deixou escape. Você sabia que o nosso rins, ele tem algo especial que o Senhor deixou para quando dá algum problema, ele possa reverter aquele problema. É de Deus. Nosso corpo, todo ele
tem o segundo escape de Deus, né? Quando a cura vem milagrosamente, foi Deus. Amém? Não sei explicar, eu não estudei direito, mas eu ouvi, né, essa parte do meu filho, né, porque ele está fazendo técnico de enfermagem, ele estudando nessa parte. Ele falou, mas eu já esqueci, né, a forma de dizer, mas ele tem um escape de Deus. O corpo humano, ele é perfeito. Amém? A medicina cura, mas a última palavra é a de Deus. Amém? Glória a Deus. Então tenha fé, porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E glória a Deus. Vou terminar de ler, meu irmão, perdão. Hebreus 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vive virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então não podemos retroceder. Não podemos voltar. Não podemos nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer firme na rocha. Jesus, amém? Glória a Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos. Não somos, meus irmãos e minhas irmãs, e você que virá. Amém? Glória a Deus. Entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Amém? Da fé para a conservação da nossa alma. Ele deu, só Ele pode tirar. Como está do louvor, né? O louvor que diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. A Ele a honra, toda glória e toda honra seja ao nosso Deus, porque Ele é digno, meu irmão. Amém? Glória a Deus, e Deus te abençoe. Deus te abençoe com chuvas de bênção, assim como está chovendo aqui no nosso Nordeste. Amém? Glória a Deus.